Menor de 7 anos de idade, vítima de violência doméstica em Benguela. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece em Angola e no resto do mundo, agora no Os Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. O gás de cozinha em Luanda está cada vez mais difícil de encontrar e é notória a falta em vários pontos de revenda da capital do país. A procura aumenta, a oferta é escassa e os preços estão aparentemente sem qualquer controlo. A reportagem do Girassol Jornal procurou as causas desta situação e vamos repassar agora no Os Notícias. A procura pelo gás doméstico em botija na cidade de Luanda aumentou. Em conversa com a nossa equipa de reportagem, alguns cidadãos, João Sabe e Santos Gonçalves, afirmam que há vários dias não conseguem encontrar gás nos postos oficiais. Há uma série de dificuldades, já caminho de uma semana ou duas. Praticamente quando tu se dirige para a agência e não consegues gás, mas as senhoras de fora têm sempre. Tanto mais que as motas, vulgo, a pata, tem sempre gás a circular na cidade. Mas se tu chegas na agência, não encontras gás. Estamos com isso há 2 semanas ou mais. Eu estou aqui desde cheguei aqui mais ou menos 9h30. E agora o carro não chega, não quer que se passe. Porque o problema não está aqui no revendedor, o problema está mesmo lá na fábrica. Na fábrica não sei qual é a burocracia demais. Desde que nós começamos a vender gás é sempre luta. Nós não sabemos qual é o problema que se passa, ninguém informa nada, ninguém informa para nada. Nós não sabemos o que é que se passa. E o gás é produzido aqui no nosso país, mas ninguém informa o que é que se passa com o gás. Adão Quilalo, gerente do estabelecimento comercial do bairro Papa Simão, disse que nos últimos tempos a demanda duplicou e só nesta terça-feira venderam mais de 500 botijas. A procura daqui ultimamente está razoável, porque a demanda da população é grande. Nós temos povo que vem de Cacoaco, Viana e de Kazenga. Estamos aqui num ponto estratégico em que a maior parte da população vem aqui. Então, hoje atendemos uma quantidade de um caminhão, foi para Sonangol, e estamos à espera do outro que vem. Depende muito da quantidade que o caminhão vem. Por exemplo, essa altura vendemos uma quantidade de 552 garrafas a 1.200 para a garrafa da Sonangol. Revendedora na Vila Alice, zona da Macambira, há mais de 30 anos, Sandra Vieira garante que não há dificuldades de gás. Nós sempre temos gás aqui. O gás está aqui sempre, todos os dias. Por causa de enchente, por isso que às vezes o gás acaba cedo, mas temos o gás aqui todos os dias. Nós compramos a agência geralmente 1.200 kwanza. E vendemos a 2.000, às vezes a 1.500, a 1.800 kwanza, vai depender do cliente. A empresa do grupo Sonangol garante que o fornecimento no mercado está assegurado e aconselha os populares a optarem por postos oficiais para evitarem a especulação de preços. De Benguela, chega-nos uma história triste de atos de violência doméstica. Trata-se de um pai acusado de maltratar os próprios filhos. Uma das vítimas tem apenas 7 anos de idade. São 2 crianças vítimas de violência praticada pelo próprio pai de 35 anos de idade, separado da mãe há 6 anos. Na semana finda, o conflito entre o casal separado tomou contornos alarmantes por conta da agressão física praticada por Domingos Zeferino ao filho de 7 anos de idade, onde chegou a usar faca aquecida para castigar o filho, tudo por conta de alimento. Meu pai tirou a faca, meteu no fogo, começou a cortejar o miúdo. Por quê? Através dele que parece que não costuma chegar bem a comida. Agora ele foi na praça para ir procurar minha mãe, só para lhe dar comida. E agora chega em casa, o pai começa a bater a criança. Depois eu pergunto, tá, ele bater para quê, papá? Ele disse assim, que ele fez uma coisa de mal.
Falei assim, foi escola de mão, aquela coisa que ele foi através que não está chegando bem a comida. Eu penso que ele foi procurar a mamãe, lhe deu comida, cheguei lá em casa, o miúdo não chegou em casa, através do medo que o papai sabe que vai lhe bater. E ele já lhe batia toda hora? Todos os dias mesmo. Toda hora mesmo, é só lhe bater, lhe bater, lhe bater. Esta menina, no caso a filha mais velha do ex-casal, conta os atos macabros cometidos pelo pai ao seu irmão e disse que também já foi vítima de tentativa de violação sexual. Queria fazer o quê? Queria me violar. Agora eu não aceitei, comecei a chorar. Ele me levou, me bateu, desmaiei, depois ele começou a tirar água, me despejar. Depois acordei. Acabei de acordar, eu comecei a chorar. Assim, papai, tá me bater para quê? De apenas 7 anos de idade, o menor conta ao pormenor a tortura da autoria do próprio pai. Me amarra no pé com corrente, mete trapo na boca, me amarra, depois começa a me cortar com faca quente. Maria Daniel tem feito o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, já que o ex-parceiro decidiu abandonar a família e partir para outra relação. A falta de ocupação do mesmo tem levado o ex-marido a importuná-la por falta de alimento. Ele tapou na boca, ele abriu as mãos, ele meteu aí pedra. Então ele correnta, tira a faca, aquece no fogo e começa a rachar-se a criança no rabo. A criança, assim, depois dele ele rajar, ele chutou as crianças, essas meninas, diz assim, saia daqui, eu vou fazer trabalho nesse miúdo. Então as crianças aí fora tiveram a chorar, que se você chorar também vou fazer o quê? Vou vos bater, os vizinhos não podiam ouvir. Ele se drogava com gasolina. Eu saí de casa por causa que ele me batia muito. Ouvido o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, o agressor já está às contas com a Justiça. Através da 3ª Esquadra Policial deteve um cidadão de 35 anos de idade que teria cometido violência doméstica aqui consubstanciada na ofensa à integridade física grave a um menor de 6 anos de idade, quando este cidadão, que por sinal é pai do menor agredido, teria notado a ausência de uma quantia de 1000 kwanzas que ele havia deixado em casa e entendeu acusar o menor de 6 anos, que é seu filho. Portanto, associado à acusação, este cidadão de 35 anos de idade, conhecido por Ramos, segurou num cabo elétrico e começou a agredir o menor, chegando a ponto de aquecer um ferro e queimar a coxa esquerda. É assim que, depois da Polícia Nacional tomar a denúncia, portanto, desenvolveu diligências para a detenção do mesmo. Vai ser apresentado ao digno magistrado do Ministério Público e, portanto, vão-se cumprir todos os trâmites para que o mesmo seja responsabilizado, obviamente, depois de se comprovar a culpa do mesmo. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Pulmão, data instituída pelo Fórum Internacional de Sociedades Respiratórias e que é dedicada às ações que visam a promoção da saúde pulmonar. Também hoje comemora-se o Dia Nacional do Trabalhador de Saúde, consagrado desde 1975, em homenagem ao Dr. Américo Boavida, médico, nacionalista e patrono da saúde em Angola. Numa nota alusiva à data, o Ministério da Saúde felicita todos os trabalhadores, cada um no seu local de trabalho, pela dedicação, empenho e entrega aos serviços das nossas populações. E sublinha que o setor continua a enfrentar vários desafios, sendo os atuais assentes no aumento da força de trabalho qualificada e na aproximação dos serviços de saúde junto das comunidades e no aumento de unidades sanitárias nas zonas urbanas, periurbanas e rurais, tendo em conta o crescimento contínuo populacional. As comemorações de 25 de setembro de 2024 decorrem sob o lema Trabalhadores da Saúde rumo à qualidade de saúde nas comunidades.
E nós seguimos. A cidade de Lubango, na província da Huila, acolhe o Congresso Hospitalar Regional Sul. Participam do encontro mais de 700 técnicos de saúde provenientes de várias províncias. Cerca de 16 cursos estão a ser ministrados no Congresso. Mais de 700 técnicos do setor da saúde de várias províncias do país participam no Lubango de 16 cursos pré-Congresso Hospitalar Regional Sul. De acordo com a médica coordenadora do secretariado da organização, Balbina de Oliveira, as ações formativas que contam com especialistas nacionais e estrangeiros antecedem o congresso que inicia quinta-feira e visam aumentar os conhecimentos dos técnicos da região para a melhoria da qualidade do atendimento médico à população. Com formadores nacionais e internacionais que vêm prestar o seu saber para melhor capacitar os nossos profissionais de saúde, não é? Melhorando assim o atendimento à população. E o objetivo é mesmo esse. Nós estamos a abordar temas relacionados à atenção ao doente crítico. Particularmente hoje o enfoque também é para a investigação científica, com temas de resumo ou redação de um artigo, como escrever um artigo para publicação. Também o dia 2 é reservado para cursos práticos e também o curso de suporte básico de vida, não é? Atenção primária, não é? Ou primordial a um paciente que, portanto, precisa de cuidados especiais. Para os participantes, os cursos pré-congresso são uma oportunidade valiosa para a melhoria dos seus conhecimentos. Estamos a carregar um bocadinho de várias experiências, de tudo quando demandam, digamos, as teorias, de tudo quando demandam as novas teorias de assistência médica. Um futuro promissor numa visão de que tudo em saúde que se faz precisa ser estudado para ser melhor projetado. Então, tendo em conta esses dados, estamos a ter uma outra visão para aquilo que nós queremos, de certeza, para a saúde regional sul. Vai me dar habilidades não só teóricas, mas práticas. Estamos a aprender um bocado de todas as latitudes. Temos professores formadores portugueses, brasileiros e os nossos angolanos com bastante experiência. Então, espero aprender mesmo, aumentar o meu leque de conhecimento e ganhar também habilidades práticas. De novo, é que praticamente nós estávamos só embutidos na assistência e não na pesquisa. Por exemplo, hoje estamos a ter o curso do relato de caso clínico, então espero aprender realmente a relatar um caso clínico. Na província do Huambo, especialistas defendem a necessidade do reforço da educação dos cidadãos sobre as importâncias dos rios e as questões nascentes como forma de garantir a sustentabilidade hidrográfica. A preocupação decorre no nível de vandalização que ultimamente se tem verificado em muitos desses locais. Para melhor sustentabilidade hidrográfica, é fundamental educar os cidadãos sobre a importância dos rios e suas nascentes. Essas nascentes, muitas delas localizadas na área citadina, estão em um estado avançado de degradação devido à ação antrópica. E sobre o Planalto Central vimos que esta vandalização aconteceu também com a nascente da bacia hidrográfica do Cunene. Passou ali uma equipe alheia, talvez por questões de mineração. Os munícipes falam da água que têm consumido e do que sabem sobre os rios. Aproveitamos a água porque vem do rio, passa pela captação e a gente consome. Às vezes a água que nós recebemos vem assim meio turva, né? Não está lá tão boa. No princípio deste ano, fizemos uma reportagem a revelar o nível de poluição sobre o rio Calombula, bem aqui na Estufa Fria onde nos encontramos. Envolvidos alguns meses, a situação continua deplorável, como se pode ver nas imagens. Para nós, que conhecedores, né, que temos algum conhecimento relativamente aos fatores que podem transmitir algumas enfermidades, nós devemos ter a primazia de aplicar algumas palestras
ou então transmitir algum conhecimento a nível das sociedades para que se preserve e para garantir o bem-estar da mesma sociedade. As nascentes dos rios constituem o berçário de um conjunto de espécies que desagoam no mar e é essencial para o consumo humano por conta das periferias que usam a água para o seu consumo, mas deve ser cada vez mais um maior interesse no sentido de protegê-las por conta da poluição que são acometidas estas nascentes. Neste momento, a nascente do rio Cunene precisa de uma intervenção pela vandalização que sofreu. O rio Cunene é uma das principais bacias também da África Austral. Precisa de um projeto de requalificação e preservação dessa nascente para garantir a sustentabilidade hidrográfica. O município da Chicala-Choluanga é considerado uma das principais torres d'água a nível da África Austral. O que a gente prepara é massificar, portanto, a educação ambiental a essas populações, passar matéria de como preservar esses lugares, porque tem uma grande importância a nível do país. A partir de 2025, a tributação das empresas vai ter imposto único, o Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, IRPC. Hoje, a tributação é feita através de vários impostos. De acordo com a Administração Geral Tributária, a medida consta do Programa de Reforma Fiscal iniciado pelo Executivo angolano em 2011. Este assunto dominou a 4ª edição da Conferência sobre Tributação. Com a aprovação da reforma fiscal para 2025, as empresas vão ver reduzida a burocracia no cumprimento das obrigações fiscais, uma vez que atualmente tributam através de diversos impostos, situação que ficará revertida com uma fusão que dará lugar ao surgimento de um único, no caso o IRPC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Nós somos um país que está atrasado quanto a isso. Cabo Verde, Moçambique, África do Sul, Botsuana e outras realidades já trazem esse tipo de tributo. Portugal desde 2008, portanto já traz esse tipo de tributo e é preciso nós nos modernizarmos. Cristina Moengo, diretora do Centro de Estudos Tributários da AGT, explica que a reforma fiscal de 2025 vai permitir às sociedades empresariais pagar os impostos através de uma única declaração tributária, o que não acontece neste momento. Uma sociedade com diferentes estruturas, ou em vez de ser tributado como é hoje, para cada uma das suas estruturas, ela poderá unificar, portanto, aquelas empresas que fazem parte da sua sociedade e apresentar apenas uma declaração, portanto, e a determinação do seu rendimento, do seu lucro ser numa só. O presidente da AECIPA, Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera, Braulio de Brito, entende que a reforma tributária é necessária, já que vai fazer com que Angola esteja a cumprir as recomendações internacionais no domínio fiscal. Quanto mais transparentes, quanto mais internacionais, normativamente falando, nós estejamos, vamos sempre também criar a oportunidade para que Angola continue a ser melhor vista para o potencial de investimento. Por isso, por um lado, esta reforma tributária é bem-vinda. Obviamente que ela traz os seus desafios. Desafios estes que nós vamos ter que nos ajustar. A reforma fiscal será aprovada em 2025, todavia a sua implementação vai acontecer apenas a partir de 2026. Paulo Gomes, CEO da revista Economia e Mercado, promotora da 4ª Conferência sobre Tributação, refere que o tempo para a entrada em vigor da reforma é curto, a julgar pelo impacto que ela terá sobre as empresas. Tudo depende da mecânica e das organizações e do próprio core business e o impacto que esta reforma terá sobre o core business das empresas. Se olharmos, por exemplo, para o setor financeiro, o impacto será significativo porque irá mexer com o próprio core business da empresa, não é? Quer dizer que estruturalmente o país tem que estar preparado para formar, informar primeiro, formar a seguir e aplicar. Eu acho que a AGT tem um papel determinante
ou decisivo nesta reforma. Durante a 4ª Conferência sobre Tributação, subordinada ao tema A Reforma Fiscal para 2025 e o seu impacto nas empresas, de iniciativa da revista Economia e Mercado, a Administração-Geral Tributária garantiu que a proposta deve ser finalizada pelo Executivo, que vai na sequência encaminhar para a Assembleia Nacional para apreciação e aprovação do documento. A solução de pagamento por código QR pode ser feito em mais de 70 mil terminais de pagamentos automáticos em todo o território nacional. A IMIS, Empresa Interbancária de Serviços, pretende expandir este número para 150 mil até o fim deste ano, com a intenção de reduzir o risco de extravio e clonagem de cartões multicaixa. A expansão da tecnologia de código de resposta rápida, também conhecido como código QR, foi um dos assuntos partilhados pela IMIS durante um fórum realizado nesta terça-feira em Luanda, que reuniu diversos atores do setor tecnológico e financeiro angolano. Nós temos que continuar. A nossa missão é massificar os pagamentos eletrônicos em Angola. Nós temos que fazer com que os mais de 35 milhões de angolanos consigam ter acesso aos pagamentos de forma eletrônica. Nós temos um sistema de pagamento muito maduro já. Tão maduro é que iniciamos o processo de descontinuação do cheque. A descontinuação do cheque pode parecer uma catástrofe para algumas pessoas, mas depois pode parecer a maturidade do sistema se tivermos em conta que temos outras alternativas muito mais fiáveis. O que toca a IMIS, o que está a ser feito, estamos a implementar um instrumento de pagamento novo que o BNA normalizou, chamado Quick, quase instantâneo, e é isso que está a ser feito nesse momento. Especialistas do setor financeiro ressaltaram que, embora os números relacionados à adoção de novas tecnologias de pagamento cresçam diariamente, a infraestrutura continua a ser um grande desafio. Em termos tecnológicos, claro, precisamos de muito mais infraestruturas, precisamos de muito mais aceitação no mercado. Nós podemos sim fazer transações financeiras digitalmente. O dinheiro não se perde, porque a PayPay, em termos de segurança, a PayPay está muito bem assegurada. O encontro também promoveu uma discussão sobre a necessidade da regulamentação do blockchain em Angola, uma tecnologia que permite as transações financeiras sem a necessidade de uma autoridade central que, atualmente, é criminalizada pelo governo angolano. Se formos olhar somente na questão de criptoativos, estaremos limitados. Então, podemos olhar na blockchain e as suas várias maneiras de uso, né? Desde contratos inteligentes, melhoria no fluxo financeiro, segurança. A regulamentação, segundo os participantes, poderia abrir novas oportunidades no mercado financeiro do país. Nós devíamos regular, nós devíamos garantir que, tal como hoje em dia, existem requisitos mínimos para que as pessoas possam ter uma conta bancária, tal como existem requisitos mínimos para que as pessoas possam criar bancos, criar seguradoras, criar sociedades de microcrédito, nós devíamos aproveitar a oportunidade do boom das criptomoedas em todo o mundo e não ir na contramão, criminalizando totalmente. Nós deveríamos regular, devíamos permitir que players autorizados pudessem minerar criptomoedas, porque existem benefícios financeiros diretos para o país quando o preço do petróleo tem vindo a cair ao longo dos anos e nós precisamos urgentemente de novas fontes de receitas para diversificar a nossa economia. O evento abordou a inovação e a inclusão financeira no país, destacando os avanços já obtidos e os desafios que ainda persistem. Decorre na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas um workshop metodológico que reúne a Administração Geral Tributária e operadores económicos autorizados certificados pelo Governo de Angola. O objetivo é discutir e aprimorar a compreensão sobre os mecanismos legais e procedimentos tributários que facilitam o cumprimento das obrigações e direitos dos operadores. Mais detalhes desta informação vamos ter com a jornalista Fernanda Gonga. Fernanda, boa tarde. É consigo.
Viva a todos em estúdio e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Estão aqui vários operadores económicos, sobretudo aqueles autorizados pela Administração Geral Tributária, para este workshop metodológico com vista mesmo ao aumento do grau, portanto, de literacia. Este é um workshop que olha para questões, por exemplo, da confiança depositada pelo governo angolano a estes operadores que têm alguns benefícios ao serem autorizados pela Administração Geral Tributária. No total, e desde 2019 que começaram a ser certificadas, a Administração Geral Tributária já tem no seu registro mais de 60 operadores económicos autorizados, totalizando então 64 operadores económicos. Nesta altura vamos à conversa com o presidente do Conselho Administrativo da Administração Geral Tributária, José Leiria. Muito boa tarde. Está nesta altura em direto para o Hoje Notícias na TV Girassol. Estão aqui reunidos esses operadores económicos, grande parte deles já autorizados pela Administração Geral Tributária, uma operação que começou até desde 2019. Quais seriam, portanto, os objetivos para que a AGT voltasse a reunir tais operadores económicos para este workshop hoje? Muito boa tarde extensivo aos caros telespectadores. A AGT realiza esse workshop hoje para voltar a abrir o diálogo com os operadores econômicos autorizados, por um lado, e, por outro lado, tornar público a figura do operador econômico autorizado, mostrando as suas vantagens e recomendando a todas as empresas que operam a nível do comércio externo a candidatarem-se ao estatuto de operador econômico autorizado. Nós, ao longo da manhã de hoje, teremos um diálogo aberto com os 64 operadores econômicos autorizados, no sentido de percebermos também deles quais são as principais constatações que verificam a nível deste programa. Vamos, de igual modo, dialogar com empresas que ainda não são operadores econômicos autorizados, no sentido de motivá-los a apresentarem as suas candidaturas para adesão ao Estatuto de Operador Econômico Autorizado. Aqui importa referir que o operador econômico autorizado surge fruto de um programa da Organização Mundial das Alfândegas, que visa essencialmente criar mecanismos de facilitação do comércio internacional lícito. Portanto, um operador econômico autorizado é uma empresa que opera a nível do comércio internacional e que apresenta-se junto das autoridades para um escrutínio prévio, fim do qual é certificado e, a partir desta certificação, passa a trabalhar sob confiança da administração aduaneira. É assim que, no nosso país, os operadores econômicos autorizados, uma vez certificados, merecem de vários benefícios. Posso referenciar aqui o benefício de poderem ser fiscalizadas as suas mercadorias nos seus armazéns, os benefícios de poderem desembaraçar as suas mercadorias sem o pagamento dos direitos e demais imposições aduaneiras de forma prévia. Portanto, este pagamento pode ser feito no prazo de 60 dias após o processo de desembaraço, bem como o benefício de dispensa de caução naqueles casos em que a legislação obriga outros agentes não certificados a proceder à entrega de uma determinada caução. Muito obrigada. Aqui o presidente do Conselho da Administração Geral Tributária, José Leiria, que é um dos que é a entidade que fez o discurso de abertura aqui neste encontro, que reúne vários operadores económicos autorizados e é também o essencial de informação que nós lhe damos a ver. Boa tarde. Fernanda, boa tarde. O Centro de Imprensa promove mais uma sessão temática onde serão apresentados os pontos concernentes às reformas da administração pública. No local está Manuela Costa, que traz outros detalhes. Em direto, Manuela, boa tarde.
Boa tarde, Adilson, extensivo para a audiência da Rede Girassol. É verdade, estamos aqui a acompanhar esta 30ª edição da sessão temática e que hoje traz aqui as reformas que foram feitas a nível da administração pública e estão aqui as figuras estiveram aqui as figuras do MAPTES a fazer esta apresentação que esteve a cargo da Secretária de Estado, Amélia Varela. Mas eu vou agora à conversa com Delfina Silva, que é a Diretora Nacional da Administração Pública. Muito boa tarde, está a falar em direto para o Hoje Notícias. Que reformas é que já foram feitas até agora e o que é que podemos esperar do setor da administração pública? Ok, obrigada pela oportunidade. Boa tarde aos telespectadores. Tal como a senhora Secretária para a Administração Pública fez referência, em 2018 apresentamos o estudo sobre a macroestrutura da administração pública, que fez uma abordagem, ou traz uma abordagem sobre o comportamento da administração pública, que vai do período de 2000 a 2017. Este estudo da macroestrutura traz um conjunto de recomendações. Estas recomendações vão sendo trabalhadas no âmbito daquilo que é o programa de reforma da administração pública. Por exemplo, esse estudo identificou aquilo que é a sobreposição de funções, órgãos, organismos e serviços do Estado a desenvolverem as mesmas atividades. Estão lembrados que hoje falamos da ANIESA. A ANIESA é a fusão de um conjunto de inspeções no domínio da hotelaria e turismo, alimentar, e deu então a ANIESA. Também ainda no âmbito daquilo que é a reforma, tivemos a extinção de alguns institutos públicos. A senhora Secretária acabou de dizer que em 2025 vamos então proceder à reavaliação dos institutos públicos, ver se de facto justifica-se a continuidade ou não destes serviços. Também, isto no domínio da organização administrativa, no domínio do capital humano, temos a entidade recrutadora única, que já é uma realidade. De momento, o âmbito é para os serviços da administração central e a administração indireta do Estado, evitando, de facto, aquela questão de que tem alguém do Ministério tal e o Ministério está a realizar concurso. O concurso agora é centralizado por uma entidade que é a responsável. Também faz parte da reforma. No domínio da formação, temos uma grande preocupação. Vamos fortalecer aquilo que é o pacote da formação para os funcionários ligados ao atendimento ao público. É muita reclamação. Hoje fala-se muito da humanização dos serviços, por exemplo, a nível da saúde. O cidadão, quando dirige-se a um serviço, naturalmente quer ver a satisfação daquilo que são as suas necessidades. Então, tudo isso, naquilo que é o pacote, está tudo englobado naquilo que é o pacote de formação. Também temos um outro domínio, que é o domínio da desburocratização. A senhora Secretária fez referência àquilo que é o Simplifica. Para além da questão do Simplifica, também ainda no domínio de estarmos mais próximos dos cidadãos, está aprovado já a expansão dos serviços de atendimento ao cidadão, que são os SIACs. Obrigada. Muito obrigada. Aqui as palavras de Delfina Silva, Diretora Nacional da Administração Pública, a fazer aqui um resumo daquilo que são as principais reformas que já se verificaram no setor da administração pública. Outras notas desta matéria poderemos levar de forma atualizada e resumida nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Adilson, boa tarde. Manuela Costa, boa tarde. Boa tarde, Angola. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. O presidente João Lourenço reafirmou em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, que Angola vai continuar no combate à corrupção e nos esforços que visam recuperação de ativos desviados. O chefe de Estado angolano voltou a pedir a colaboração da comunidade internacional para que Angola consiga recuperar os ativos roubados.
Na tribuna da ONU, em Nova Iorque, o presidente João Lourenço voltou a deixar claro que Angola vai continuar firme e forte no combate à corrupção e nos esforços que visam a recuperação de ativos desviados. Pediu para o efeito a contínua colaboração da comunidade internacional. No que diz respeito à recuperação de ativos, tivemos 2 casos de sucesso em que contamos com atitude bastante responsável e de respeito à nossa soberania por parte das autoridades do Reino Unido, que devolveram a Angola 2,5 mil milhões de dólares americanos que estavam num banco em Londres, sendo justo reconhecê-lo publicamente a partir desta tribuna mundial. Lamentavelmente, nem todos os países que aceitaram receber esses ativos da corrupção, sem questionar na altura as origens dos mesmos, respeitam hoje as sentenças dos nossos tribunais que são de cumprimento obrigatório. Alguns desses países se arrogam mesmo ao direito de questionar a credibilidade dos nossos tribunais, quase que querendo rever as sentenças emitidas pelos mesmos, como se de órgãos de apelação extraterritoriais se tratassem. Esses ativos são propriedade dos nossos Estados já empobrecidos ao longo do período colonial. Vamos, por isso, continuar a lutar com todas as nossas forças para a recuperação dos ativos desviados do erário público e que muita falta fazem para a construção de infraestruturas escolares, hospitalares, de energia e água, rodoviárias e outras. Na sua intervenção, o Presidente da República referiu também que Angola continua a ser um país aberto ao investimento internacional e comprometido com as políticas de desenvolvimento sustentável. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a República de Angola é um país hospitaleiro, aberto ao mundo e sempre disponível para funcionar como parceiro proativo para ajudar no incremento da cooperação global, em prol do desenvolvimento e da implementação de ações conjuntas e complementares que ajudem a responder aos desafios permanentes do combate ao terrorismo internacional e de outras ameaças à paz, à segurança mundial e ao desenvolvimento sustentável. Com a melhoria do ambiente de negócios nos últimos anos, estamos abertos ao turismo e ao investimento privado direto em praticamente todos os ramos da nossa economia que sejam do interesse dos investidores. Os esforços para a manutenção da paz na região austral da África, com destaque para o cessar-fogo alcançado na República Democrática do Congo, não deixaram de ser referenciados pelo chefe de Estado. No quadro do processo de Luanda, foi alcançado um cessar-fogo no leste da RDC que entrou em vigor no passado dia 4 de agosto do corrente ano. Para que se consolidem os ganhos obtidos, foi colocada sobre a mesa uma proposta de um acordo de paz formulada pela República de Angola, envolvendo a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, cujos termos vêm sendo discutidos pelas partes a nível ministerial, com a perspectiva de que venham a alcançar entre si um entendimento que justifique a realização de uma reunião cimeira para selar a assinatura do acordo de paz definitivo e o restabelecimento das relações entre a RDC e o Ruanda. Preocupa-nos muito seriamente a situação que prevalece no Sudão, onde se desenrola uma guerra violenta com consequências humanitárias de proporções dramáticas perante uma certa apatia da comunidade internacional que deve procurar convergir os seus esforços e agir em coordenação com a União Africana no sentido de se promover e se alcançar a paz duradoura. Na sede das Nações Unidas, o estadista angolano defendeu igualmente reformas para uma ONU mais dinâmica e a necessidade de medidas imediatas para tornar a organização mais atuante e ativa na busca de soluções que concorram para a prevenção de conflitos no mundo.
Não existe palco mais adequado do que esta magna Assembleia para inverter esta realidade e assumirmos a urgente necessidade da reforma desta instituição, colocando especial ênfase na adequação do Conselho de Segurança às realidades do mundo contemporâneo. O seu atual formato e composição ainda refletem a realidade do pós-guerra, em muito ultrapassada pelo tempo e desenvolvimento de outras regiões do planeta, muitas delas de países então colonizados, que hoje são países independentes, membros das Nações Unidas. A reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e das instituições financeiras internacionais, saídas de Bretton Woods, afigura urgente e premente para dar voz aos países do sul global, nomeadamente à África, à América Latina, ao Médio Oriente e ao subcontinente indiano. O debate de alto nível na 79ª Assembleia Geral da ONU arrancou nesta terça-feira com a participação de dezenas de chefes de Estado. O Ghana deve passar por um bloqueio nacional na segunda-feira, 30 de setembro, enquanto funcionários públicos e sindicatos intensificam a sua campanha contra a mineração ilegal. Confira o compacto internacional a seguir. Relatórios recentes da Ghana Water Company Limited destacam a gravidade da situação com grave escassez de água resultante da contaminação das principais fontes de água. De acordo com a organização, 60% dos principais corpos de água do país foram poluídos e os sistemas de tratamento de água estão a ser sobrecarregados por níveis de turvação. Uma coalizão de organizações da sociedade civil, sindicatos, meios de comunicação e líderes religiosos intensificou a sua pressão sobre o governo para agir de forma decisiva e pedem a declaração do estado de emergência em todas as áreas afetadas, o envio de forças de segurança para limpar os minérios ilegais dos corpos de água e a revogação imediata das licenças de mineração. A mineração ilegal deixou um rastro de destruição em todo o país, além de contaminar corpos de água, devastou também terras agrícolas, principalmente em regiões produtoras de cacau, e levou à destruição de pelo menos 34 reservas florestais. Sirenes antiaéreas soaram hoje em Tel Aviv depois de terem identificado e interceptado um míssil lançado a partir do Líbano, anunciou o exército israelita. Na sequência das sirenes que soaram em Tel Aviv e Netanya, foi identificado um míssil terra-a-terra. Entretanto, os bombardeamentos israelitas no Líbano prosseguiam pelo terceiro dia consecutivo, provocando a fuga de milhares de pessoas do sul do país, numa altura em que a comunidade internacional tenta evitar um conflito regional. E os chefes da diplomacia do Egito, Iraque e Jordânia acusaram Israel de estar a empurrar a região para uma guerra total, condenando a agressão israelita ao Líbano. Os ministros dos negócios estrangeiros dos três países alertaram diretamente sobre um perigoso agravamento da situação militar na região. Parar esta escalada começa por parar a agressão israelita em Gaza, refere-se na declaração conjunta dos três países emitida em Nova Iorque, à margem dos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os três ministros dos negócios estrangeiros discutiram também a possibilidade de organização de uma cimeira tripartida entre os dirigentes do Egito, Iraque e Jordânia, a realizar-se no Cairo, tendo apelado à comunidade internacional e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para assumirem responsabilidades no sentido de pôr em termo à guerra. Uma quinta de crocodilos na Tailândia abateu 125 répteis por recear que estes fugissem durante as atuais inundações no país e pusessem em perigo a população, disse o proprietário da quinta. Informou também ter, juntamente com os funcionários, eletrocutado os crocodilos que criavam há 17 anos para evitar que escapassem
escapassem e vagueassem pelo campo livres para atacar pessoas e gado. O crocodilo siamês, que pode atingir os 3 metros de comprimento, é uma espécie endémica do Sudeste Asiático e está criticamente ameaçada na região. No entanto, continua a ser criado na Tailândia pela pele. O criador acrescentou ter contactado as autoridades para colocar aqueles répteis num abrigo temporário até que as cheias abrandassem, mas o pedido foi rejeitado por os animais serem demasiado grandes. Falta apenas um dia para terminar a primeira edição do Raid Okavango. A nossa equipa de reportagem continua a seguir a caravana que visita lugares inusitados do nosso país. Percorrer vários quilómetros de carro não é fácil. Nessa empreitada do Raid, estamos a observar uma grande luta que apenas a vitória importa, a qual denominamos Guerreiros da Estrada. Para muitos, não está a ser fácil este percurso. Nós paramos agora aqui na Via do Calai, no Quando Cubango, para saber por parte de quem está no volante como é que está a encarar este processo todo. E ainda, alguns deixaram os apelos para o governo provincial para ver se muda então a estrada para melhorar o turismo nacional. Eu vou falar a verdade, está a exceder as expectativas, está a ser uma experiência maravilhosa. Eu sou operador turístico e nunca tinha vivenciado isto, então para mim tem sido excelente. Olha, está a ser um pouquinho difícil, mas eu gosto desse desafio porque está a ser fixe, né? É algo desconhecido, mas vamos. Óbvio que chegamos. Faz parte do passeio, a aventura é esta, portanto tem que ser assim. Não podemos fugir disto. Não está a ser fácil, né? Muita areia aqui, mas estamos a conseguir, graças a Deus estamos a conseguir. É mais um desafio, porque é a primeira vez, né, ver aqui e estou a gostar. É uma empreitada muito difícil mesmo. O governo provincial tem que fazer alguma coisa para nós, os turistas, que é para facilitar a nossa caminhada nesse troço. Prontos, até como toda missão tem que se cumprir com êxito e sucesso. Pronto, não está difícil, é próprio da estrada. Isso é para mostrar que temos que melhorar nossas estradas. Se é turismo que queremos, então temos que melhorar os nossos acessos para ver se o turismo avança mesmo. Senão vamos continuar com essas dificuldades, viagem de 1 dia, 3 dias. Mas pronto, dá para andar. Muito difícil. Não está a ser fácil esse percurso. Estamos aqui agora a baixar a pressão dos pneus para ver se aguentamos essa batida. O turismo está bom, está a ser desafiador, mas apelamos ao governo que dá um jeitinho à estrada, melhor, porque tem muito atrativo esse raid que estamos a fazer. O percurso está apenas no meio. Faltam mais de 800 quilómetros para chegar ao bico de Angola. Assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.